Hello everybody, this is Pascal. Olá, pessoal. Aqui é Pascal Lotaz, dos Estudos Literários, e hoje estou conversando novamente com o sempre brilhante cientista político e autor, Dr. Vijay Prashad, diretor do Instituto Tricontinental de Pesquisa Social. Vijay, bem-vindo de volta. Vijay, welcome back. É bom estar com você, Pascal. Ótimo te ver. É sim. Great having you again. I wanted to pick your Ótimo brain ter você aqui about novamente. your- Eu queria ouvir sua opinião sobre a sua análise da situação em 2025. Quero dizer, agora, hoje é 22 de outubro, estamos vendo a preparação para uma guerra na Venezuela. Todos estão esperando uma segunda rodada de guerra no Irã. E vimos ao longo deste ano como o BRICS se desenvolveu, assim como a OCS e outros formatos. Então eu queria saber como você está interpretando o que estamos vendo agora na política global. Of what we're seeing currently in global politics. Let's go with your phrase about Bem, veja, vamos seguir com a sua frase sobre guerra, porque é realmente interessante. Os Estados Unidos são, de longe, um dos maiores gastadores militares do mundo, mais de 50% dos gastos militares globais. Os países da OTAN e aliados, se incluirmos o Japão, a República da Coreia e assim por diante, respondem por quase 80% dos gastos militares globais. É inacreditável, sabe, quando se coloca tudo junto, quando se olha para os números per capita de quanto é gasto nessas sociedades. Ainda assim, na última década, os Estados Unidos não conseguiram realmente capitalizar sua capacidade de destruir países. Por exemplo, há cerca de 20 e poucos anos, vimos os Estados Unidos se atrapalharem no Afeganistão. Sim, tudo bem. in Afghanistan. Yes, fine. Joint Chiefs, you can bomb anywhere and you can. Chefes do Estado-Maior, vocês podem bombardear qualquer lugar, podem destruir qualquer cabana dos camponeses afegãos mais pobres. Mas, pelo amor de Deus, vocês não sabem como conquistar a terra. E isso ficou muito claro desde bem cedo. Da mesma forma, no Iraque, os Estados Unidos podiam bombardear Fallujah e Ramadi, lançar bombas de urânio empobrecido sobre essas cidades, mas realmente não conseguiam mantê-las. Não conseguiam ocupá-las de forma eficaz. E, aliás, estamos vendo a mesma coisa com os israelenses. Eles podem bombardear Gaza de ponta a ponta, devastar a paisagem. Mas assim que os tanques israelenses entraram em Gaza e a resistência começou a revidar, tiveram que recuar. Isso foi em janeiro de 2024. Tiveram que recuar. Não conseguiram passar para a segunda fase da ocupação. To phase two of their occupation, and now they are sitting at the edges of Gaza. E agora, eles estão posicionados nas bordas de Gaza, algumas áreas que ainda controlam, mas não estão na cidade de Gaza, nem em Rafah, nem em Khan Yunis. Eles tiveram que se retirar dessas regiões. Estão com medo demais de perder vidas. Esse é o fato. Então sim, os Estados Unidos estão ameaçando a Venezuela. Mas com o quê? Há cerca de 150 a 200 mil venezuelanos armados. Se os Estados Unidos realmente desembarcassem tropas na Venezuela, não seria tão fácil quanto imaginam. Teriam que lutar rua por rua. Não acho que estejam ansiosos por isso. No máximo, alguns bombardeios aqui e ali poderiam ser aceitáveis para o Estado-Maior conjunto, mas não creio que entrem numa guerra em grande escala. Vimos a mesma coisa com o Irã. Você sabe, o Irã tem 3 vezes a população do Iraque. Iran has 3 times the population of Iraq. Yes, you can bomb from the skies. The Israelis. Sim, eles podem bombardear do alto. Os israelenses são um povo tão corajoso, sabe? Na verdade, a guerra deles é uma guerra de covardia bombardeando do céu. Mas eles não vão colocar tropas em solo iraniano. Duvido disso. Enfrentariam novamente combates rua por rua, e não têm disposição para isso. Então os Estados Unidos, seus parceiros israelenses, os europeus, todos eles, falam muito, é o jeito covarde de lutar, do alto. Mas quando se trata de realmente conquistar território, não acho que tenham coragem para isso. E aliás, se achamos que eles vão hesitar antes de um ataque à Venezuela, dá para imaginar o tigre de papel, para citar o presidente Mao sobre a China. Quero dizer, não há chance de os Estados Unidos colocarem sequer um soldado em solo chinês. Ao mesmo tempo, porém, estamos vendo essa escalada de retórica, certo? Os Estados Unidos basicamente renomearam seu Departamento de Defesa para Departamento de Guerra e Bobagens, algo assim.
enquanto ao mesmo tempo, Donald Trump tenta se apresentar como o maior pacificador da face da Terra. Mas também vemos como a noção de paz se transformou em uma situação em que um lado para de atirar, pelo menos em Gaza, enquanto o outro continua matando indiscriminadamente. E, por algum motivo, a mídia ocidental acha isso perfeitamente aceitável e segue junto. Vemos isso também com a Venezuela. Quero dizer, a mídia ocidental simplesmente noticia: barcos de droga sendo interceptados. Você se surpreende de alguma forma com essa máquina de propaganda pública em torno de todos esses atos horríveis e sedentos de sangue? Oh, no, I mean, the media has... Não. Quero dizer, a mídia caiu em seu próprio tipo de esgoto há muito tempo. Vimos isso em 2002, durante a preparação para a guerra ilegal contra o povo iraquiano. O New York Times, o chamado jornal de referência, estava basicamente publicando mentiras fornecidas a Judith Miller pelos serviços de inteligência dos Estados Unidos, como se fossem fatos. Ela escrevia sobre armas de destruição em massa, como se fosse algo comprovado. E dá para voltar ainda mais. Até o primeiro ataque ao Iraque, em 1991, quando uma empresa de relações públicas estava criando histórias para a mídia americana sobre bebês sendo tirados de incubadoras e coisas do tipo. Babies being thrown out of incubators and so on, much of that fabricated in order to... Muito disso foi fabricado para preparar o ataque ao Iraque em 1991. Quero dizer, tudo isso, mesmo depois dos fatos, sem qualquer senso de vergonha por parte da mídia, cria uma espécie de insensibilidade, sabe? Há uma reação fria por parte da mídia. Eles parecem não se importar. Quero dizer, eles publicam qualquer coisa. Veja a cobertura sobre Xinjiang, sem qualquer preocupação com o registro factual básico. Sabe, há algum tempo, um repórter disse certa vez ao New York Times: posso publicar qualquer coisa sobre a Coreia do Norte, e vocês vão divulgar? Eu poderia dizer que, sabe, o prato favorito do regime é, sei lá, qualquer coisa. Cachorros grelhados ou comidos vivos. E vocês publicariam isso como uma história factual. Não importa. Porque verificação, tentar encontrar uma segunda ou terceira fonte, nada disso jamais impediu alguém de noticiar o que quisesse sobre as guerras dos Estados Unidos. Então, sabe, quando você fala sobre a mídia fazendo isso ou aquilo, precisamos deixar muito claro que eles são estenógrafos do poder. Eles não são jornalistas. Eu me recuso a aceitá-los como jornalistas. Concordo plenamente. Ainda assim, acho que estamos vendo uma mudança nisso. Quero dizer, o simples fato de termos as redes sociais, de termos esses podcasts e tudo mais, e também reportagens diretas via Facebook e afins, até mesmo de uma zona de genocídio, me parece fazer diferença. Talvez não tanto no Ocidente, mas com certeza no Sul global. Você tem alguma observação, por exemplo? Se compararmos o período atual com a Guerra do Iraque de 2002-2003 ou a Guerra do Afeganistão, como é diferente a forma como o Sul global agora percebe esses crimes? Bem, isso está realmente acontecendo até mesmo no Norte global. Quero dizer, é isso que provoca essas grandes manifestações. 250 mil pessoas em Amsterdã, pelo amor de Deus. De todas as cidades, sabe? Onde há um governo de extrema-direita. E ainda assim, há essa enorme manifestação contra o genocídio em Gaza. As pessoas simplesmente não acreditam no que leem na grande mídia ou no que ouvem. Na verdade, elas nem leem os jornais. Não leem. Sabe, antes costumávamos lamentar esse fato e dizer, bem, as pessoas não estão lendo as notícias. Mas não é verdade. Elas só não estão lendo as notícias lixo. Estão obtendo suas informações de outros lugares, sites, podcasts como o seu e assim por diante. Isso está se tornando cada vez mais popular. Pessoas dispostas a se envolver com outros tipos de jornalismo. Pessoas que têm contatos no local ou que estão no local, relatando de uma forma diferente. Sabe, há muito tempo, Patrick Cockburn disse que as melhores reportagens de guerra não vêm da linha de frente. Vêm daqueles que conseguem avaliar o que está acontecendo. Às vezes, na névoa da linha de frente, você não tem o quadro completo.
Mas, na verdade, isso se mostrou um pouco falso em Gaza, onde tem sido muito útil ouvir as vozes dos palestinos relatando diretamente, dizendo que o que estão vendo está em total conflito com o que, digamos, o New York Times está noticiando, e assim por diante. Então, sim, isso fez uma grande diferença. Concordo plenamente. Eu não negaria que isso fez uma diferença enorme. Mas também direi que há um tipo de esquizofrenia que temos. Por um lado, sabemos que os Estados Unidos, por exemplo, estão profundamente enfraquecidos, até mesmo militarmente. Sua capacidade de impulsionar a história com poder militar está enfraquecida. Sabemos disso. Por outro lado, tememos os Estados Unidos porque ainda possuem uma capacidade imensa. Quero dizer, ok, talvez os Estados Unidos não consigam impulsionar a história na Venezuela com uma invasão. Mas 4 ou 5 mães de todas as bombas lançadas sobre Caracas certamente teriam um impacto enorme sobre o povo venezuelano, sobre o povo de Caracas. Então essa é a esquizofrenia. Sabemos que eles não conseguem impulsionar a história com força militar, mas também sabemos que podem causar caos e destruir vidas com essa mesma força militar. Sim, quero dizer, é um pouco como ver um homem muito grande, muito confuso e muito irritado na rua, cheio de armas. Mesmo que você saiba que o cara tá meio confuso, ainda assim não gostaria de chegar perto, certo? Mas nós realmente não podemos nos afastar mais dos Estados Unidos. A questão para mim é como, talvez não desarmar, mas acalmá-lo. Você tem alguma esperança para nós, para nossa capacidade global de acalmar os Estados Unidos e dizer a eles, olha, vai ficar tudo bem, o mundo será multipolar, mas vocês ainda serão um membro valorizado dele? Você vê alguma maneira de fazer isso? Você vê a abordagem dos russos e dos chineses? Porque tenho quase certeza de que eles devem estar pensando nisso. Bem, primeiro, eu gostaria que as pessoas nos Estados Unidos chegassem a um certo reconhecimento. Acho que é algo importante. Veja, vocês travaram uma guerra de 20 anos, gastaram mais de $1 trilhão para derrubar o Talibã. No fim das contas, o Talibã voltou. Os israelenses cometeram um genocídio em Gaza, mataram não sei quantas pessoas, destruíram toda a infraestrutura lá, em parte para eliminar o Hamas. Mas o Hamas voltou. Quero dizer, o Hamas não vai a lugar nenhum. O Talibã não vai a lugar nenhum. Sabe, os Estados Unidos talvez possam olhar para seus exemplos anteriores de mudança de regime. Talvez a derrubada de Saddam Hussein, e assim por diante. Mas aqueles eram governos convencionais que foram derrubados. Sabe, estes são mais como forças políticas no terreno, com um sentimento de massa por trás delas, que não podem ser facilmente deixadas de lado. Em outras palavras, sua estratégia é inútil. Então é melhor aceitar a realidade. Quero dizer, não há como os Estados Unidos, com uma ofensiva militar ou outra, se livrarem do Partido Comunista da China. Isso não é possível. Isso não vai acontecer. O Partido Comunista da China é enormemente popular na China por muitas razões. Uma delas é que conseguiu resolver o problema da pandemia. Conseguiu eliminar a pobreza absoluta. Houve estabilidade no país depois daquele período atroz anterior à Revolução Chinesa. Um longo período de senhores da guerra, que remonta talvez à dinastia Qing, e se estende até 1949. Não apenas até a guerra contra o Japão, mas ainda mais para trás, antes de 1911. E as pessoas pensam, meu Deus, nós conhecemos essa história. Não queremos voltar a isso. Então, tem que haver uma forma de a China, ou melhor, da realidade, perceber que, veja, em algumas partes do mundo, simplesmente não será possível usar força militar e econômica para mudar o equilíbrio, de modo que você prevaleça e o seu representante chegue ao poder, mesmo no Iraque. Livraram-se de Saddam Hussein. Mas, sabe, onde está Ahmed Chalabi? Ele nunca se tornou primeiro-ministro ou presidente do Iraque. Ele era o intermediário deles, o personagem favorito. Não se vê sinal dele na Síria. Quero dizer, não acho que a primeira escolha dos Estados Unidos tenha sido Bashar al-Assad. Também não acho que a primeira escolha tenha sido Ahmad Sharaa,
o ex-ministro das Relações Exteriores, acho que eles teriam preferido, talvez, uma das figuras da Irmandade Muçulmana que o governo turco estava promovendo. Ou talvez, sabe, algum sujeito apoiado pelos europeus, trazido da Universidade de Genebra ou de algum outro lugar, para se tornar o presidente da Síria. Mas eu não acho que eles realmente queriam Ahmad Sharaa. Duvido muito que até mesmo os israelenses estivessem satisfeitos com esse cara da Al-Qaeda, porque pega mal, sabe, simplesmente pega mal. Mesmo que gostassem dele como pessoa, ainda assim pega mal. Então, de alguma forma, a realidade precisa penetrar nas gerações que estão surgindo nos Estados Unidos. Pessoal, vocês simplesmente não têm isso. Vocês não têm a capacidade de transformar o mundo com seus bang, bang, bang. Sabe, nem mesmo os filmes de faroeste sempre terminam do jeito que vocês imaginam. Há muito pathos no final de um filme de faroeste. Às vezes, o cara errado morre. Sabe, o youtuber e podcaster Russell Brand, acho, uma vez fez um comentário muito espirituoso, infelizmente não consigo mais encontrá-lo. Mas ele disse algo como: essas pessoas que estão comandando a Casa Branca, elas estão realmente no controle, ou são apenas as pulgas no pelo do cão da guerra? O cão da guerra é o que o guia. É um sistema que simplesmente continua, porque foi construído ao longo de 250 anos de extrema violência para conseguir o que quer, certo? Quero dizer, foi construído sobre um genocídio no continente norte-americano. Foi construído sobre uma expansão contínua. 250 anos disso. É muito parecido com Israel, certo? No DNA de Israel está o terrorismo das FDI, que remonta até mesmo a antes de 1948. Então, de certo modo, faz sentido que esses sejam estados expansionistas e altamente violentos, porque suas instituições funcionam dessa forma. Você acha que mesmo que essa percepção chegue à maioria das pessoas, ainda há uma chance de que, infelizmente, o sistema seja simplesmente assim, incluindo Israel. Another capitalismo, esforço no capitalismo em incivas estruturas, e que isso acaba resultando em violência. Bem, em algum momento, algumas coisas vão atingir um país como os Estados Unidos. Uma delas é que é um país com um número muito grande de migrantes. E esses migrantes vêm de vários países, predominantemente da América Latina e assim por diante. E vai haver uma mudança no tom ou na cultura da elite. Quero dizer, não tenho certeza sobre o comentário do Russell Brand. É um pouco confuso, porque, de certo modo, você poderia simplesmente ficar com aquela velha metáfora sobre o rabo abanando o cachorro, ou o cachorro abanando o rabo. Não é preciso chegar ao pequeno inseto sentado no pelo do blá blá. Quero dizer, a questão é, estamos falando sobre quem controla as coisas, certo? E sabe, eu geralmente não tendo a acreditar que o poder seja tão centralizado em algum tipo de conspiração. Acho que uma cultura também se estabelece em um país, e transformar essa cultura tem um impacto. É realmente verdade que formações culturais de massa podem influenciar políticas. E não digo isso de um ponto de vista liberal. Quero dizer que, mesmo que um grupo restrito de pessoas esteja no comando, elas ainda precisam viver no mundo. Elas não vivem em um castelo no céu. Vivem no mesmo mundo e são afetadas por ele. A próxima geração delas é afetada por isso, e assim por diante. Então, acho que há uma possibilidade real de uma mudança cultural nesses países. Sabe, isso não é exatamente uma questão de o Império ter se deslocado da Grã-Bretanha para os Estados Unidos e assim por diante. Se a Grã-Bretanha tivesse permanecido como o centro do Império por mais 20 anos, com a migração em massa das antigas colônias para o país, ele teria mudado de forma bastante dramática. Na verdade, mudou profundamente, e ainda está tentando se adaptar, com essa estranha e peculiar ansiedade em relação à migração. É um país completamente moldado pela migração, e ainda assim carrega essa espécie de esquizofrenia típica das antigas potências coloniais em declínio. Existe uma divisão entre a forma como se veem e o que realmente são. Acho que esse aspecto cultural leva tempo,
mas acabará se estabilizando. A outra questão é a praticidade disso. Quero dizer, você pode ter, por menor que seja o número de pessoas que quiser, a pulga nas costas do XYZ. Sim, você pode ter um número muito pequeno de pessoas comandando as coisas. Elas podem ter um conjunto de ideias tão paranoicas e malucas quanto quiserem, mas já não são mais eficazes. Sabe, houve um tempo em que os Estados Unidos tinham muito mais facilidade em derrubar governos. A CIA podia entrar e operar com muito mais facilidade para derrubar um governo. Agora é mais difícil. É mais difícil. Quero dizer, as pessoas aprenderam algumas lições. Na Venezuela, por exemplo, tanto na Venezuela quanto em Cuba, as imensas lições da mobilização em massa. Os cubanos aprenderam isso, sabe? A lição da mobilização em massa. Eles aprenderam isso há décadas. Os venezuelanos aprenderam essa lição com Cuba e outros países também a aprenderam. Acho que o Irã aprendeu essa lição. Mobilização em massa, levar dezenas de milhares de pessoas às ruas, sabe, para bloquear a política da negatividade em seu país. Estamos vendo isso em tantos lugares. Os chineses usaram isso durante a pandemia. Mobilização em massa, sabe? Mobilização em massa para acabar com a pobreza. Isso, na verdade, impediu que pequenos grupos de pessoas realizassem golpes de Estado e coisas do tipo. A ideia de revolução colorida nunca me atraiu. Em grande parte porque não é tão fácil de controlar em muitos desses países. Pegue o caso do Nepal, ou de Bangladesh, ou o que for. Claro, os serviços de inteligência ocidentais têm um papel, mas tanto quanto o fracasso dos governos que estavam lá, e tanto quanto o fracasso deles em lidar com populações cuja idade média é de 25 anos. No Malawi, a idade média é 18, Pascal. Isso significa que metade da população tem menos de 18 anos. Você não precisa de uma revolução colorida para criar um problema ali. Há pessoas que simplesmente não têm emprego, que não querem migrar e trabalhar em algum emprego ruim em outro lugar. Isso significa que as forças políticas internas precisam realmente encarar essas mudanças massivas em seu país e não se esconder atrás da desculpa de que o Ocidente está nos assediando ou eles estão vindo aqui fazer isso. O Ocidente não é tão poderoso quanto costumava ser. É muito parecido com o Mágico de Oz. Certo. Ao mesmo tempo, porém, vemos como as instituições ocidentais tentam interferir e influenciar, certo? Quero dizer, agora temos essa bela comparação entre a Geórgia, de um lado, e a Moldávia, do outro. E a Europa ficou muito irritada. E os Estados Unidos ficaram muito irritados com a Geórgia por realmente aprovar uma lei de transparência, dizendo que se você é uma ONG nesse país e recebe mais de 25% da sua receita do exterior, então precisa declarar isso. É preciso deixar claro para que possamos ver quem está tentando financiar quem, certo? E sabemos que eles ficaram extremamente irritados e disseram algo como: vocês precisam parar com isso. Não é certo ter transparência. Enquanto isso, na Moldávia, vemos como o governo atual está muito satisfeito, muito obediente e também bastante aplaudido. Vemos o mesmo na Armênia, que chegou a reprimir politicamente qualquer tipo de força de oposição que não estivesse alinhada com o curso pró-União Europeia. E tudo isso é enquadrado como sendo pró-Rússia ou anti-Rússia, quando os georgianos dizem algo como: não, nós só queremos ser neutros, só não queremos irritar os russos, certo? Então, quais seriam boas políticas para garantir que, por um lado, as queixas possam ser tratadas e, por outro, não haja interferência excessiva de fora? Bem, é claro que existe. Quero dizer, veja, essas leis são boas. É perfeitamente aceitável que um país diga que qualquer recurso em qualquer lugar deve ser transparente. Mas sabe, isso vale para todos os lados. Às vezes são organizações muito pequenas que estão sendo assediadas porque querem levantar questões que são incômodas no país, seja sobre sexualidade ou qualquer outro tema. Elas estão sendo alvo. Quero dizer, eu gostaria de ver todos os políticos sendo transparentes.
Por que não? Quer dizer, em alguns dos países que você mencionou, a transparência só vai em uma direção. Sabe, os grandes políticos não são transparentes sobre o próprio dinheiro, e de vez em quando surgem indícios de escândalos aqui e ali. Além disso, esses são países relativamente pequenos, em população e área, onde pequenas quantias de financiamento externo podem ter um impacto desproporcionalmente grande. Não é a mesma coisa em um país maior como a Índia, onde o governo indiano reprimiu Greenpeace e outros. Quero dizer, acho que houve um exagero por parte do governo. Quer dizer, do que você tem medo, sabe? Eles reprimiram um site que eu ajudei a fundar, o NewsClick, chamando de financiado por estrangeiros, isso e aquilo. Prenderam o fundador, um homem de 75 anos, e o colocaram na cadeia por 8 meses, só porque o site estava noticiando o movimento dos agricultores. Disseram, é financiado por estrangeiros, financiado pelos chineses, e por aí vai. Do que você tem medo, sabe? Há uma forma exagerada em que esses debates também estão acontecendo. Quero dizer, sou cauteloso em relação a esses debates. Veja, eu escrevi um livro chamado Washington Bullets. Não sou ingênuo quanto à forma como Washington entra nas sociedades e tenta manipulá-las, ou como as empresas privadas de internet brincam com os algoritmos. Todas essas coisas são verdadeiras. Mas também é igualmente verdadeiro que existem forças sociais reais atuando nesses países, e elas não devem ser imediatamente descartadas como brinquedos nas mãos de potências estrangeiras. Sabe, precisamos ter uma atitude muito mais ampla e generosa em relação às contradições, no sentido de ter uma interpretação real, factual, e não apenas aplicar uma teoria sobre tudo de forma generalizada. Você não pode simplesmente cobrir toda a realidade com um único manto e fingir que isso explica tudo, quando o que realmente é necessário é uma análise cuidadosa, o que Lenin chamava de análise concreta da situação concreta. Se você não faz isso, pode acabar perdendo muito em contextos e países específicos. Sim, e também a aceitação de que duas coisas podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. Você pode ter operações de influência vindas do exterior e ONGs que fazem um trabalho valioso e um governo reprimindo qualquer coisa que simplesmente não quer ouvir. Quero dizer, tudo isso. Então, não precisa ser uma ou outra. Com certeza, com certeza. Eu realmente aprecio você dizer isso, porque às vezes caímos na armadilha do absolutismo. Sabe, o que não é, quero dizer, eu venho de uma tradição marxista em que a dialética é muito mais importante do que algum tipo de absolutismo kantiano. Então eu concordo muito e aprecio o que você disse. Quero dizer, essa é uma das coisas que não entendo em boa parte da abordagem europeia. Por que não é possível que a guerra na Ucrânia tenha sido ao mesmo tempo uma invasão ilegal e provocada? Por que precisa ser uma coisa ou outra? Ainda não tenho uma resposta clara, além do fato de que os europeus tendem a pensar nesses termos maniqueístas. Quer dizer, pode muito bem ser. Mas me desculpe, vou me alongar um pouco aqui, sabe, Pascal? Mas quando você diz os europeus pensam, eu não quero ser ofensivo com o continente europeu, porque isso seria absurdo. Ainda assim, tenho ficado muito decepcionado recentemente com os intelectuais europeus. Quero dizer, os intelectuais profissionais. Sei que muitos deles têm medo por seus cargos, medo por sua estabilidade. Independentemente das políticas em seus diferentes países, eles pensam em suas carreiras e coisas do tipo. Muitos deles são basicamente profissionais, sem uma bússola moral que os guie. Eu sei que sempre foi assim, e continua sendo. Mas sabe, realmente, onde está o Jean-Paul Sartre na França hoje? Onde está essa pessoa, essa singularidade? Sabe, o Bertrand Russell, no Reino Unido. Eu simplesmente não vejo essa pessoa na Alemanha. Foi horrível ver que Jürgen Habermas havia assinado um texto que, na prática, apoiava o genocídio israelense.
Quero dizer, ele é o último representante da escola de Frankfurt. Além de Habermas, acho que a escola de Frankfurt está morta. Sabe, a escola de Frankfurt começa com uma crítica ao fascismo e ao capitalismo e termina apoiando um genocídio. Isso é bem triste. Eu concordo totalmente. E há pessoas boas. Felizmente, Emmanuel Todd é alguém que fala o que pensa e realmente oferece análises úteis. Ulrich Gero, na Alemanha também. Mas eles também estão sendo deixados de lado, marginalizados. Ulrich Gero perdeu o emprego na Universidade de Bonn por causa de citações ruins em um livro de 2016. Sabe, esse tipo de coisa está acontecendo e isso realmente tem um impacto nas pessoas. Mas eu concordo totalmente. A falta de firmeza da Europa neste momento, na política e também na academia e no jornalismo, é bastante impressionante. Sim, quer dizer, eu não quero dançar sobre o túmulo da filosofia europeia. Sabe, não quero fazer isso. É algo que precisa ser dito. Mas essa é simplesmente a realidade. Quando Napoleão marchava sobre Jena, Hegel deu uma série de palestras e elogiou Napoleão, dizendo que ele era a luz da história, e assim por diante. Pelo menos ali, Hegel tentava unir sua filosofia aos fatos da realidade. Hoje, tantos acadêmicos simplesmente trancam as portas de seus escritórios e fingem que Gaza não está acontecendo. E isso é pior do que Hegel dizer que Napoleão é o grande salvador da humanidade. Sabe, eu preferiria Hegel a qualquer estudioso contemporâneo que tranca sua porta. Então, o que você recomendaria? Ou qual é a sua intuição? Qual é a melhor maneira, neste momento, de compreender intelectualmente o que está acontecendo ao nosso redor? Quero dizer, esse problema de construção de sentido parece ser muito urgente novamente. Existem essas narrativas circulando e pessoas tentando impor uma dominância narrativa, como a máquina de propaganda israelense no Twitter e assim por diante, que continua repetindo que os judeus estão sendo perseguidos, que o Hamas deve ser bombardeado e que não há culpa ou responsabilidade em nenhum outro lugar. É algo massivo. Mas tudo isso também gera confusão em torno de termos como judaísmo e sionismo, que as pessoas tentam confundir para nos privar da capacidade de entender as coisas. Qual é a lente que você recomenda para olhar tudo isso? Bem, quero dizer, você sabe, eu acredito muito naquela frase que citei antes, uma análise concreta da condição concreta. O que um marxista faz é olhar para o todo. Eu me interesso pelo todo. Não quero suprimir nenhuma parte dele. Tenho interesse na economia, no lado social, no lado cultural. Por exemplo, pegue o conflito na Ucrânia, certo? Parte disso é cultural. Essa ideia de que os eslavos são cruéis e brutais e que os europeus precisam ser protegidos deles. Quero dizer, isso remonta a uma briga cultural antes da nota moderna. Quer dizer, houve um ótimo livro escrito há anos, chamado Inventando a Europa Oriental, que argumentava que a Europa Oriental era tratada como uma espécie de forma inferior de selvageria, a grande horda mongol invadindo a civilização ocidental. Sabe, há um lado cultural nisso. Há definitivamente um lado social também. Essa autoimagem dos europeus de que eles são, de alguma forma, liberais e se transformaram em pessoas que aceitam e toleram todas as formas de sexualidade, todas as formas de religião, todas as formas de vida social, enquanto os bárbaros do leste são vistos como anti-gay. A ironia, é claro, é que o sentimento anti-imigração na Europa Ocidental está no nível mais alto de todos os tempos. Então, sabe, eles não são tão tolerantes assim. Lamento dizer, mas isso é um tipo de autoimagem social. Pessoas pensando, bem, sabe, nós somos superiores a essas outras pessoas, aos muçulmanos que são anti-gays. Veja, isso se torna um tema recorrente e importante. Então, se você não tem uma compreensão marxista da totalidade, se não observa todos os aspectos, pode deixar passar muita coisa. Isso não é apenas um conflito militar. É um conflito social, um conflito cultural, um conflito econômico.
Mas, por outro lado, quando você o analisa apenas do ponto de vista econômico, tudo parece completamente confuso. Por que a Europa está cortando os próprios pés para poder andar? Quero dizer, de 2003 em diante, a Europa basicamente se desconectou de suas principais fontes de energia. O Iraque em 2003, o Irã em 2006, a Líbia em 2011 e, em um desastre em cadeia, a Rússia a partir de 2014. Então vocês fizeram isso e depois disseram, ok, vamos comprar nossa energia dos Estados Unidos, muito mais cara. Se você olhar apenas do ponto de vista econômico, isso não faz sentido. É por isso que é preciso considerar a totalidade. É preciso ter uma compreensão marxista da totalidade. Olhar para todos os diferentes aspectos, avaliá-los, observar isso do ponto de vista diplomático, estratégico e militar. Quero dizer, a Europa se prendeu a uma autoimagem da OTAN, sabe? Como se de alguma forma ela fosse capaz de governar o mundo por meio da OTAN. Como se o poder militar dos Estados Unidos lhes desse a oportunidade de andar pela Ásia dizendo: ainda somos os senhores do universo porque fazemos parte da OTAN. Pelo amor de Deus, do que vocês estão falando? A Holanda fingindo ser uma potência mundial? Vocês não são uma potência mundial, pessoal. Vocês costumavam dominar brutalmente a Indonésia, o Suriname e por aí vai. Mas vocês não são mais uma potência mundial. Sabe, são um país pequeno. Amsterdã é sua principal cidade, Roterdã é um grande porto, mas vocês são um país menor na periferia da Eurásia. Ainda assim, de alguma forma, a OTAN lhes dá essa noção exagerada de si mesmos. Mark Rutte, ex-primeiro-ministro dos Países Baixos, agora é o chefe da OTAN. Veja, é preciso ter uma perspectiva mais ampla das coisas. É preciso olhar para as coisas de uma forma muito mais abrangente. Sabe, se quiser entender o papel da China hoje, é preciso compreender o século de humilhação desde a Primeira Guerra do Ópio em 1840. Os chineses não querem voltar àquilo. Há um grande senso de otimismo na China de que não vão retroceder a esse período. Então não se trata apenas de economia, é também cultura, é também sociedade, é também política e assim por diante. Sou um grande defensor da ótica marxista da totalidade. Sei que ela foi deixada de lado pelo pós-modernismo, mas paciência. Não, mas também é um bom conselho, certo? Assim que alguém tentar te prender em pequenos detalhes, tipo, então, você apoia o Hamas, você precisa ir para o quadro maior para contra-atacar esse tipo de coisa. Mas a questão para mim é se os europeus têm. E sabe, quando digo europeus, quero dizer os sistemas sociais da Europa. Se eles têm a capacidade de sair dessa visão de mundo muito limitada, estreita, ou se vão ficar presos em um mundo de fantasia até que esse mundo de fantasia desabe sobre eles. Porque estamos vendo agora que eles não conseguem produzir armas, não conseguem produzir coisas, não têm energia suficiente. Isso vai desabar. Ou como você vê isso? Quer dizer, veja, francamente, isso já está desmoronando. As contradições já estão se manifestando. Como eu disse, os custos de energia para a Europa estão subindo. A decisão da Europa de se atrelar a todos os conflitos dos Estados já teve impactos negativos imensos. Há uma fabricante de chips holandesa, a Nexperia, enfrentando dificuldades para fornecer chips à BMW. As linhas de produção da BMW tiveram que ser interrompidas. Isso é um impacto econômico sério para a Europa. Quero dizer, esse impacto não é de natureza econômica. É um desastre causado por uma decisão política e estratégica ruim que teve um efeito em cadeia sobre a economia. Então isso vai ter impacto nas urnas. Será que uma força política vai surgir e dizer: espera um minuto, se queremos que a BMW continue no mercado, e aliás, os chefes da BMW talvez queiram prestar atenção, talvez devêssemos romper com os Estados Unidos, seguir nosso próprio caminho e criar o nosso próprio negócio. A avaliação estratégica alemã ou europeia da política externa mundial é, veja bem, será que a Líbia representava realmente uma ameaça para a Europa em 2011? Eu não acho. Acho que Sarkozy estava tentando encobrir algo pelo qual agora vai para a prisão. O fato de que Gaddafi financiou sua campanha presidencial.
Quer dizer, que motivo para destruir um país? Desculpe, não sou muito a favor da pena de morte, mas isso é coisa de nível pena de morte. O preço que a Líbia pagou pela própria venalidade de Sarkozy é extraordinário. Sarkozy's own venality is extraordinary. Mas veja bem, o Irã é uma ameaça para a Europa ou estava fornecendo energia para a Europa? A Rússia era realmente uma ameaça? Quero dizer, a Rússia realmente quer enviar seus tanques para, sei lá, Genebra? Acho que não. Não tenho certeza se os russos se importam. Para ser honesto, nem acho que eles queriam enviar seus tanques para Kiev. Não tenho certeza se isso sequer é interessante para eles. Eles têm muita terra. Não têm um problema de território. Não acho que isso seja interessante para eles. Então talvez uma avaliação europeia sobre o próprio papel no mundo seja importante. E talvez uma força política comece a dizer isso. E então a BMW diz, espere um minuto, deveríamos financiar essas pessoas, porque isso é melhor para a BMW. Talvez. Mas aí está o problema. As pessoas que administram a BMW têm sua própria riqueza pessoal na BlackRock, não no DAX alemão. E como está na BlackRock, elas alinharam seus interesses pessoais com os dos Estados Unidos. Isso cria múltiplas contradições. Elas estão mais interessadas em sua própria riqueza pessoal do que na BMW. Amanhã poderiam deixar a liderança da BMW e se tornar chefes da Ford. Elas realmente não se importam. A BMW não é uma empresa patriótica. Sabe, elas não se importam se os empregos desaparecerem na Alemanha. Não estão interessadas nisso. Essa percepção precisa ser levada ao povo alemão por uma força política alemã. E neste momento, não há nenhuma força política. Vou ser bem direto com você, que esteja colocando isso em pauta. A esquerda na Europa está praticamente morta, não é? E só uma coisa para constar. Da última vez que os russos vieram à Suíça, foi para nos ajudar contra os franceses que nos haviam ocupado por 15 anos. Só para constar. Mas deixemos isso de lado. Acho que a esquerda está morta. E eu sou um membro pagante dos social-democratas, o Partido Social-Democrata Suíço. Mas estou bastante envergonhado da linha que o partido segue atualmente. Bem, quero dizer, há elementos da esquerda europeia pelos quais eu sinto bastante afinidade. Sabe, eles estão tentando desenvolver algo. O Partido dos Trabalhadores na Bélgica, por exemplo, é extraordinário em sua capacidade de construir uma base de massa e impulsionar uma política progressista em relação ao genocídio em Gaza. Acho que eles estão tentando avançar uma agenda na questão da Rússia. É algo muito complicado, mas eles estão tentando levar uma agenda adiante. Acho que na Alemanha, minha amiga Sevin Dadelen, que pertence ao Bündnis Sarah-Wagenknecht, é uma das vozes mais claras contra a OTAN dentro da Alemanha. Acho que ela é realmente extraordinária. E por toda a Europa, tenho viajado um pouco pelo continente, vejo a Alemanha. A energia das pessoas muito jovens que estão entrando no movimento de esquerda, sabe, sejam os partidos comunistas mais antigos ou novas formações, esses jovens que se juntam a esses movimentos estão tentando revitalizá-los. Eles estavam meio presos em um sentimento de inutilidade. E acho que essa entrada da juventude pode realmente trazê-los de volta à vida. Não sei. Quero dizer, os comunistas portugueses sempre foram uma força bastante vital e empolgante. Não sei. Acho que nenhum povo, nenhuma sociedade está livre de contradições ou da capacidade de se revitalizar a partir de sua ala esquerda. Só temos que esperar para ver, sabe? Esperar para ver o que acontece com o bloco de esquerda na França. Eles têm sido, de certa forma, você sabe, deixados de fora por Emmanuel Macron, de maneira marcante, não permitindo que assuma o cargo de primeiro-ministro, mesmo tendo o maior bloco no parlamento. Vamos ver onde isso vai dar. Sabe, vamos ver o que o Mélenchon faz na França. Quero dizer, ele tem sido muito firme em relação ao genocídio contra os palestinos, muito direto nesse tema.
há complexidades e confusões quando se trata da Rússia, mas isso é uma questão mais ampla do que apenas da esquerda. E acho que eles também serão levados à realidade em algum momento. No momento, muitas forças de esquerda têm medo de, entre aspas, romper fileiras em relação à Rússia, porque acham que o povo não está com elas. E acho que isso abre espaço para que a direita avance nessa direção. E por que você faria isso? A esquerda deveria abrir um debate e uma discussão sobre se isso é realmente um problema da Rússia ou da OTAN. Sim e não. Você tem razão. Quer dizer, demonizar a esquerda não faz sentido. E, na verdade, algumas dessas questões, especialmente Gaza, trouxeram de volta alguns desses fundamentos humanitários também. Vijay, isso foi muito interessante, ouvir como você está vendo as coisas no último trimestre de 2025. Se as pessoas quiserem ler mais sobre o que você escreve, onde elas devem ir? Eles deveriam ir para a Tricontinental. É um ótimo lugar para se visitar, a Tricontinental. E quero dizer, Pascal, você está fazendo um trabalho excelente com essa plataforma. Porque, sabe, não se trata apenas de eventos atuais, certo? É sobre como as pessoas veem as coisas. E acho que é importante que as pessoas entendam que a atividade intelectual é realmente importante para todos, inclusive para os ativistas. E sabe, a gente precisa melhorar isso de alguma forma. Quero dizer, só reclamar das coisas te dá uma certa confiança. Mas aí vem a outra parte, tipo reconstruir uma Europa de verdade, reconstruir um futuro de verdade. Então é isso que passa pela minha cabeça. Mas a questão é como? É tipo, a humanidade é uma história de construir um Frankenstein atrás do outro. Então é tipo, tá certo. Mas nós continuamos tentando. Continuamos tentando. Continuamos tentando. É verdade. Vijay Prashad, muito obrigado pelo seu tempo hoje. Isso é nice.